Ô de casa, seja bem-vinda, a casa é sua. Estavam falando que estava sem som do último call, então entrei aqui agora, ver se vocês estão me escutando, tá bom? Hoje a gente vai ter aqui Ninguém Names. Vamos falar com a Cris Matos, a Mônica entrando. Mônica, tá me escutando? Cris, tá me escutando? Agora sim, ótimo. Então tá bom. Que bom, Frank, agora tá escutando. Então hoje a gente vai ter aqui ninguém mais nem menos que Cris Matos. Ela tá aqui já com a gente. E a gente vai falar um pouco sobre criatividade. Vai falar com criatividade com um artista que tem um trabalho muito bacana. Então aqui são alguns painéis que a Cris fala. Tá ouvindo bem agora, Mônica? Que bom. Esses painéis que eu adoro. A Cris é aqui de Brasília também. Olha aqui, esse painel aqui tá um pouquinho da nossa cidade, aqui a Catedral, tá bom? E a gente vai falar bastante sobre criatividade. Criatividade é um ótimo momento para agora, tanto para você passar tempo em casa e se divertir. Agora sim, Cris, pronto. Quanto você também poder aproveitar. Quero mostrar um aqui que eu gosto especial, que é essa banca de revista, que eu acho que não é banca, né, Cris? Ela tem também a questão de locação de automóvel, mas olha que genial que ficou essa arte dela aqui. Então é isso, vamos falar um pouquinho de arte para alegrar o nosso dia. Cris, estou te convidando aqui. Já fiz um pouquinho a apresentação. A Cris, hoje ela trabalha com esses murais desde 2018, né? Mas ela também é arquiteta de formação, a colega minha de faculdade, tá praticamente nesse mundo da arte, espalhando beleza pelas cidades. E aí, Cris, tá me escutando? Oi, tô sim. Que coisa boa, porque aquela hora não estava dando muito certo, né? Eu já estava aqui há 5 minutos falando aqui de você e nada de áudio. E Deixa eu aí, tirar tudo aqui bem? para ver se você me escuta. Peraí. Tá me escutando ainda? Tô super bem. Engraçado, ontem aconteceu isso numa live e quando eu tirei o microfone, a pessoa, quando entrou a duplicação de tela, as pessoas me escutavam. Cris, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que Vamos falar um agradeço. pouquinho de criatividade. Adoro. Vamos. E como é que tá aí a quarentena com criança, antes da gente entrar nesse lado? Desafio Tá tendo que ser bem criativo, viu? bem criativo. Você e o Zé É, dividindo o espaço, um trabalha, outro cuida do João e vira. revezamento. Revezamento 2 João por um, né? Isso. Pronto, coisa boa. Mas está dando tudo certo. Ó, e acho que é legal a gente falar de criatividade num momento como esse. A gente vai falar como um todo, falar de arte, né, Cris? Arte ajuda nesses momentos, né? A arte ajuda, ajuda mesmo. Inclusive, achei super legal, assim, porque, óbvio, como todo mundo, a gente fica com medo, né? Das pessoas que, de repente, já tinham alguma coisa ali engatada, que cancelassem. Ainda mais mural, não é uma época que tá dando para ir na casa das pessoas, fazerem as coisas, mas recebi uma mensagem super bacana de um cliente que estava começando o processo, assim, não tinha mandado nada ainda para ele. Aí, quando ele me mandou, eu falei, ih, vai cancelar. Cancelar. Mas muito pelo contrário, assim, ele queria só saber como é que a gente ia fazer e super topou e mandou uma mensagem super bacana de que a gente precisa da arte nesse momento e principalmente quando a gente retornar, porque é a arte que faz a gente se sentir bem, né? Que traz Que legal. alegria aí para as nossas vidas. Foi bem bacana, fiquei bem feliz. Que legal. A gente teve uma live essa semana com o Pedro Marra, que é cerimonialista, né? Que trabalha com casamentos aqui em Brasília. E ele está com essa campanha que eu acho que a gente tem que buscar para movimentar a economia, Cris. Quando alguém quiser cancelar, é propor adiar. Vamos mudar, vamos colocar a data mais para frente, porque a gente continua o mercado inteiro funcionando, né? E eu acho que, falando em arte, a vida sem arte fica sem graça, né? E tem diversas formas de arte. Eu mostrei um pouco, vou mostrar mais uma aqui sua, né? Esses painéis maravilhosos que ajudam tanto a gente poder ver o mundo, né? E inspirar. Mas hoje a gente vai falar um pouco de criatividade como um todo, né? Porque antes de fazer os painéis, você deu aula de desenho durante vários anos na sua vida, né? Dei aula de desenho durante bastante tempo, arquiteta durante um tempo, então tô sempre aí em profissões, em coisas que exigem que a gente seja criativo, né? Mas, assim, eu acho que a criatividade, na verdade, ela tem que estar presente para todo mundo, né? Qualquer que seja a profissão. As pessoas tendem a ligar a criatividade com essas áreas mais de arte, mas não é só nesse tipo de profissão que a gente precisa ser criativo. Ser criativo é saber inventar coisas novas, solucionar problemas. E qual profissão que não precisa disso, né?
hoje, então, né? Então, hoje a gente podia falar um pouco como a criatividade pode ajudar. Não é essa nossa formação, né? De ensinar sobre criatividade, né? Eu também dou aula de design interior junto com Projetar, mas eu acho que a gente o tempo inteiro está buscando soluções, né? E a questão hoje de você trabalhando com murais, né? Com arte na casa das pessoas, foi uma coisa que surgiu também da sua criatividade, né? Surgiu, assim, na verdade eu sempre desenhei, né? Sempre, talvez ali na arquitetura, isso adormeceu um pouco, essa parte de pintura mesmo ficou um pouquinho adormecida, mas sempre estava lá dentro. Mas essa história da criatividade em si, eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouquinho, assim, porque acham que é como se fosse um milagre, né? Ah, é a pessoa criativa porque aquilo nasceu com ela. E eu não acho que seja muito por aí, não. Ela sempre foi criativa, né? Mas eu não acho que é muito por aí, não. Eu acho que a gente pode exercitar, que a gente pode buscar conhecimento. Então, assim, para você ser criativo dentro da sua área, que é o que você precisa, o mais importante é você ter repertório, né? Quanto mais coisa você vai vendo, mais coisa você vai aprendendo, mais soluções diferentes você vai conseguir criar. Você Sim. vai conseguir ser mais criativo. Então, acho que é muito isso, assim, é muito repertório. Então, nessa hora, o que eu podia falar para as pessoas é busque ver o que os outros estão fazendo, né? Ajuda, né? Não para Muito necessariamente Pinterest, né? copiar, não é copiar, mas às vezes você vendo o que o outro está fazendo, você consegue ter insights de como aquilo poderia se adequar para o seu negócio, né? Isso. Às vezes você vendo assim, você mesmo, eu assisti essa live aí que você fez com o cerimonialista e você mesmo falou, eu me inspirei em você, no que você estava fazendo, de adiar os casamentos e trouxe isso para o meu Pro mundo das negócio, obras. para o mundo das obras. E com certeza, para trazer isso para o mundo das obras, você teve que refletir como isso ia acontecer, mudar Sim. algumas coisas, agregar outras coisas que você já viu em outro lugar. Então, para mim, para você ser mais criativo, você na verdade não está inventando, não está tirando as coisas do nada. É como se você tivesse aquele mood board, assim, né? E fosse catando E fosse coisinhas, acumulando. isso, Acumulando. catando um pedacinho de cada para transformar aquilo em algo novo, como uma receita de bolo, né? A farinha, um ovo, o fermento, e no fim você pegou um monte de coisas que já existiam ali e fez daquilo uma coisa completamente diferente. Isso. Ó, aí Ivana está falando aqui, a criatividade pode ser desenvolvida. Temos que ser inconformados com o que temos. Isso aí. E aí a Marcela, que está aqui Exatamente. também, nossa querida colega de faculdade. Aí, ó, Quando a gente falou que a gente ia conversar sobre a criatividade, eu até estava pensando nisso, assim, como que a gente pode fazer para desenvolver. E aí eu lembrei de uma coisa lá atrás, que você e a Marcela devem lembrar, que foram das nossas primeiras aulas de arquitetura, IAU, se eu não me engano, Introdução à Arquitetura e Urbanismo, que um dos primeiros exercícios que a gente fez era justamente isso, era assim, você tinha que pegar um objeto, eu lembro direitinho, era uma colher, e você tinha que dar para esse objeto 5 funções que ele podia exercer sem ser aquilo para aquilo que ele era feito. Então, uma colher, ela serve para comer. Mas o que a gente pode fazer com essa colher sem ser comer? Que legal. A minha memória da faculdade não é tão boa assim. Eu com certeza não lembro dessa colher. Mas agora na quarentena, a colher daqui de casa está numa produtividade louca. Eu estou criando muito com ela. Todas as ideias que você quiser, eu já criei com essa colher. Então, acho que isso é um exercício bacana, assim, às vezes, a gente pensar em outras coisas, né? Por exemplo, a escola do João tem mandado vários exercícios, né? Pra gente fazer em casa, com as crianças e tal. E, às vezes, a gente esquece de pensar. Então, assim, um exercício para fazer nessa quarentena ótimo é esse. Às vezes as pessoas, eu não vou fazer isso porque eu não tenho jornal. Mas tem revista. Mas tem, sei lá, papel. O brasileiro é muito criativo, né? Então vamos usar a criatividade agora para resolver problemas. Né?
Você E falou esse é um isso aí? exercício ótimo, assim, É, você pensar em outros usos para sim. coisas que você tem. Quando a iniciativa surgiu, Apoie uma Obra, né, para a gente aproveitar as pessoas que hoje não têm como produzir, e diferente de você, você não tem como fazer o painel hoje, mas você pode fazer uma venda futura, você pode continuar movimentando essa economia, mas o pintor, ele não tem uma rede de contatos para isso. Quem trabalha com demolição, então hoje, por exemplo, no time do Adriano, que é quem executa os nossos clientes, são 16 pessoas. Juntamos 7 pessoas numa reunião de 2, 3 horas para chegar no Apoio uma Obra. Foram várias ideias e foram acumuladas. Isso que a Uhum. Cris acabou de falar. É Cris, né? isso, né? Uma ideia de um, uma ideia de outro, vai juntando aquilo e daquela colagem ali de coisas se forma uma novidade, uma coisa Isso. criativa. E isso pode ajudar muito. Então, por isso que a gente quis aqui, né? Com essa ideia do quem casa, quem casa, semana de todos juntos em casa, com quem casa, é trazer um pouco de itens diferentes. E hoje, você falando de criatividade, vai ajudar muito. E muita gente acha que a gente é criativo do nada, né, Cris? Eu tenho aqui, ó, eu peguei esse aqui de trás, eu tenho pelo menos uns 20 livros de criatividade aqui atrás. Ah, Tem tem muitos muita livros coisa de legais. criatividade que você. A gente lê, a gente estuda, a criatividade surge de algumas É. coisas, mas outras você adquire o conhecimento para ser Um criativo. livro que eu gosto bastante é Roube como uma Artista. Você já leu? Não li, tá na minha lista de próximos livros. É Mas a muito ideia bom. é genial, É né? muito bom e ele fala justamente sobre isso que a gente está falando, assim, que não é uma coisa que surge do nada. Essa ideia de roubar é justamente isso, coletar pequenas coisas, ter repertório. Como é que surge um mural seu? O cliente manda umas ideias soltas, né? Ele não manda o Isso. desenho pronto, que o desenho é seu, a arte é sua, né? Nem sempre o cliente, às vezes mandam algumas referências, né? Referências assim de pinturas que gostam, de outros murais que gostam, que eu Legal. faço questão de frisar que eu vou usar aquilo só como uma referência do que a pessoa gosta e não copiar, mas usar aquilo Sim. para entender, né? Da mesma forma como arquiteto, né? Às vezes a pessoa manda Igualzinho. para você uma sala legal, mas não é que você vai pegar aquilo e copiar, você vai inferir daquilo qual é o gosto da pessoa. Ah, essa Você pessoa é vai mais entender. clássica, essa pessoa é mais moderna, gosta mais Isso. de cores fortes, gosta mais de cores claras, para a partir daquilo criar. Mas essa criação vem do nada? Não, não vem do nada. Então, por exemplo, esse último painel que eu fiz, vou querer bichos brasileiros, é um quarto de criança. Bichos brasileiros, Mata Atlântica. Então, para mim, assim, o que ajuda muito é repertório, como sempre eu estou falando aqui. Então, a primeira Legal. coisa é uma pesquisa. Eu não sei como é que são todos os bichos brasileiros. Então, a primeira coisa é o quê? Google, né? Google tem tudo que a Google. gente precisa. Então, fazer uma pesquisa sobre a Mata Atlântica, sobre os bichos brasileiros. Isso é legal falar também, porque as pessoas acham que o trabalho do artista ele começa ali quando está com o lápis e a folha. E não, começa muito antes. Tem toda uma pesquisa para você entender o que é o assunto, tal, para depois começar a desenhar, começar a criar em cima daquilo ali. Aí sim, com o seu traço, tentando aplicar aquilo no seu estilo de desenho, mas é muita pesquisa mesmo, muito repertório, muito. E hoje não tem limite, né, Cris? Eu acho que é legal que você falou desse seu cliente que está querendo te colocar lá para frente, né? É isso E aí que a Mônica tá falando. Acho que é um raio, né? Que cai do céu e... Não não é, não existe esse é. É raio. A criatividade ela vai trabalho. vir. É E a gente pode parar trabalho. para pensar, né? Porque muitas vezes a pessoa entra na casa de um amigo e fala: Nossa, que lindo esse painel. Sempre quis. Mas será que ela parou para pensar onde que ela podia colocar um painel na casa dela? Esse é um momento ótimo de reflexão para as pessoas olharem as casas, né, Cris? E analisar o que eu posso agregar aqui, o que eu posso Uhum. colocar, né? Igual, como é que foi, por exemplo, essa banca, né? Que não é banca, né? Acho que ela é um espaço da Ela Movida. é um espaço de aluguel de bicicleta elétrica. Que legal. Porque realmente as bancas de revista elas estão acabando, né? Não... É triste, assim. Eu adoro revista, pegar no livro, pegar na revista, mas realmente é uma coisa que não está tendo tanto espaço, né? Não está dando lucratividade, as pessoas não estão conseguindo manter, né, Isso. viável. E como é que surgiu, por exemplo, aquele desenho?
Como é que foi o pedido do cliente? Que eu acho que é importante, que muita gente quer fazer um painel desse e não sabe como. Então é um momento de parar para pensar. E no meu ponto de vista, quando a gente sair, né, do nosso isolamento, né, do nosso casulo, pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 dias, não dá para saber o prazo, mas é um ótimo momento da gente parar para pensar criativo, né? Deve ter dado um boom naquele local ali, porque tal desenho que chama atenção. Como é que foi esse processo? Esse foi bem particular, assim, porque eu nunca tinha pintado nesse tipo de superfície, nunca tinha pintado um mural tão grande, nem assim num lugar tão movimentado. Foi bem bacana isso. Mas o processo de criação é o mesmo processo de criação de todos os murais. O cliente me passou um briefing, que no caso tinha que ter a ver com o local ali. Então a ideia era alguma coisa que representasse a questão das bicicletas, né? Que ali eles alugam as bicicletas. Também dentro desse espaço eles têm empréstimo de livros, então Legal. tinha que ter alguma coisa que remetesse a essa ideia de leitura. E, ao mesmo tempo, eles escolheram já um pouco o meu trabalho por causa das plantas. Porque essa praça ali não é só a banca, eles têm uma praça inteira que eles Que revitalizaram legal. usando espécies brasileiras. Então é todo um trabalho em conjunto, assim, da banca com a praça toda. E assim, a parte de cima da banca já era laranja, né? A banca inteira já era laranja. Esse fundo laranja ali já existia, então eu tinha Tá. que adequar porque é a cor da empresa, né? Até tive que convencer eles um pouquinho, assim, que a gente podia usar o verde, podia usar outras cores, que ainda assim o laranja seria mais forte e as pessoas ainda iam reconhecer como a cor principal. Perfeito. Mas foi muito bacana, porque eles já tinham, assim, apesar, eu não desenho, quem conhece um pouquinho o meu trabalho, ou vai conhecer agora, porque está me conhecendo agora, vai ver que eu não desenho muitas pessoas. Então, é adequar, é meio que o trabalho do Sim. arquiteto, assim mesmo, adequar o que o cliente quer com o que você faz e tentar fazer aquilo casar, Eu né? estou passando aqui algumas imagens. Não tem. Você tem muitos animais, né? Pessoa eu nunca faço, mas no caso deles era importante, porque como é que eu ia representar as pessoas indo ali, né, buscar a Sim. bicicleta, buscar os livros, se não tivesse pessoas? E ficou maravilhoso, ficou Mas aí eu genial acho que ali. eu consegui buscar um jeitinho ali mais abstrato de fazer as pessoas, não tem olho, boca, nariz, né? Mas tá mais geométrico, como é o restante do meu trabalho. Que legal. Então, de novo, você foi atrás da criatividade, né? Agora mesmo, antes da gente E aí, entrar. e aí, exatamente, como que eu fiz isso? Eu pensei do nada? Não, eu parei um momento para olhar vários artistas que eu gosto, para ver como eles desenhavam as pessoas, como que um fazia o nariz, como que o outro fazia o olho, isso que não. Mas eu acho que isso não vai se encaixar no meu trabalho, porque vai ficar muito representativo. Meu trabalho é mais limpo, né? É mais clean. Então, peraí, vamos olhar mais gente, vamos fazer cores diferentes. Eu gostei desse, eu gostei da cor. Não, desse, eu gostei do jeito que ele faz as formas mais soltas, não faz o corpo exatamente. E aí, juntando todos esses elementos de tudo que a gente vê, a gente acaba chegando numa coisa que é nossa. Sim. E eu acho que é legal aqui, porque eu vou quebrar o script aqui, porque eu já tinha feito um combinado com aquilo que a gente ia falar aqui na live, mas acabou de me surgir uma coisa Lá muito vem. importante. Tanto eu quanto você tivemos oportunidade de trabalhar, né, com um super arquiteto internacional. Eu trabalhei na França, você trabalhou na Itália com o Renzo Piano. E o Renzo Piano, ele respira arte. Né? As nossas reuniões, toda reunião tinha 2 ou 3 livros de arte, e ele escolhia um artista. Normalmente era, esqueci o nome do artista, acho que era Xingu. Tinha um nome, que ele adorava as esculturas daquele artista para colocar em praticamente todos. Então, você entrava na reunião, tinha 2, 3 livros de arte, e ele começava falando alguma coisa de arte, né? Isso ficou sempre muito marcado. Eu gostei de você ter falado isso, porque eu lembro de uma experiência que eu tive lá que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é usar a sua experiência de conhecer outras coisas, outros mercados, assim. Aliás, assim, um parênteses aqui. Se Por você, favor. eu fiquei pensando assim, porque hoje você me falou, eu acho que você é uma pessoa criativa. E aí eu fiquei pensando, por que será que eu sou uma pessoa criativa? E eu cheguei à conclusão que eu devo ser uma pessoa criativa porque eu sou muito curiosa. E aí, essa curiosidade faz você passear por diversas áreas diferentes.
eu sou uma pessoa Google maníaca, assim. Eu não consigo ter uma dúvida e não botar lá e já querer saber e já querer conhecer. Minhas amigas que estão aí sabem. Às vezes elas falam, eu prefiro perguntar para você do que entrar no Google, porque vai mais rápido. Você entra no Google e me responde mais rápido do que se eu for procurar. E aí, o Renzo era muito isso. Eu lembro de uma vez que o projeto que eu trabalhei lá era um edifício grande, todo de vidro. E olha aí a Fran falando, e que eu sou Google. Um edifício todo de vidro, transparente. Infelizmente não chegou a ser construído, porque dá algum problema lá com o mercado imobiliário. Mas ele veio como uma figurinha de um peixe. Um belo dia ele chegou lá com uma figura de um peixe. Arrancou de uma revista e trouxe esse peixe, que tinha as escamas todas coloridas. E aí ele veio com essa ideia que era... Eu tive uma ideia por causa desse peixe. Vamos pegar e vamos fazer as cortinas de todos os apartamentos. A gente vai propor assim, a gente vai ter 5 cores de cortina. E cada pessoa que comprar um apartamento, ela vai poder escolher uma cor dentro dessas 5 cores. E vai formar um mix no fim, que vai ficar tudo colorido aleatoriamente, parecido com isso aqui. Então, é isso que eu tô falando, assim. Às vezes você vê um peixe, o que o peixe tem a ver com a arquitetura de um prédio? Tem tudo, porque tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você lê, vai criando um repertório dentro da sua cabeça que tá ali, e depois você vai acessar de alguma forma aquilo. Essa série de lives, ela buscou um pouco isso. Tem gente de tudo que é área para tentar ajudar as pessoas que estão em casa agora, que de repente uma ideia que a gente falou vai ajudar você a fazer uma brincadeira com seu filho, ou vai ajudar você a ter uma ideia para sair dessa situação agora no trabalho, né? E já que você falou de Google, eu vi um meme hoje, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu achei super divertido do Google. Posso pôr aqui? Olha lá, o cara pesquisou no Google às 9 horas, como cozinhar algo. Aí, às 21h40, como apagar o incêndio. E às 22h10, como reformar uma cozinha. Eu adorei, falei, gente... Muito bom. E aí você falou de Google, eu falei, é isso, esse cidadão fez isso, ele pesquisou como cozinhar, agora como apagar o incêndio e acabou de apagar como reformar a cozinha. Então, isso aqui maravilhoso. É um anúncio, entendeu? Que eu vou fazendo aqui em casa, quer casa. Você quer reformar a sua cozinha, então cuidado na hora de você cozinhar. Não é brincadeira. Tem tudo a ver com o Google, eu achei graça. Mas é isso, a criatividade, a gente vai ter um banco de ideias, né? Hoje eu uso muito Pinterest com os clientes, né? Você deve ter ideias de Pinterest 1000 aí para poder montar um board, montar um painel. E eu falo que é um momento ideal para a gente pinterizar a vida, né? Você olha e fala assim, tá bom, isso aqui não está me agradando. Vamos para o Pinterest, né? Vamos salvar alguma ideia. Isso. E legal, eu acho que você falou, esse exemplo do Renzo Piano foi muito bom. Eu não tive nenhum exemplo dele chegar com algo para mudar o projeto, mas eu lembro o tempo inteiro dele dando valor. Ele falou assim, eu quero dar destaque a essa escultura. Eu quero que a gente lembre que esse projeto ele tem esse artista como representante. E todo o croquis dele, quando tinha lá no meio do croquis, aí daqui a pouco tinha lá a escultura do croquis. Então ele já projetava a obra de arte junto com o prédio, né? Em alguns casos. Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco como que a gente pode pôr arte na vida. Isso é maravilhoso, né? Quando você consegue levar uma referência de outra área para dentro da sua área, eu acho que você consegue ter uma ideia mais inovadora. Sim. Porque aí você não está copiando mesmo. E arte dá para aproveitar, por exemplo, você vê um quadro meu que você gosta das cores, por que não levar essas cores para sua sala, né? Você pode fazer um projeto de uma sala inspirada num quadro, inspirada numa escultura, como? Buscando as cores, olha eu com um pincel, buscando as cores, buscando as linhas, se são mais orgânicas, se são mais retas. Eu lembro de uma vez que eu fiz um projeto com você, de muitos anos atrás, e a gente fez um apartamento que era todo Mondrian. A pessoa adorava o Mondrian e falou, eu quero o apartamento do Mondrian. E a gente fez, acabou que no final não foi a estante totalmente Mondrian, a gente acabou indo para algo colorido. Hoje, se você parar para pensar, podia ser um apartamento Google, né? Porque parte da estante era amarelona, era verdona, tinham cores primárias bem fortes, mas acabou que foi. E eu gosto muito desse livro aqui,
O Segredo da Dinamarca. Semana que vem eu vou fazer alguns vídeos só Não, sobre eu não ele. conheço. É genial, você vai adorar a leitura. É uma inglesa que o marido foi trabalhar na Lego, na Dinamarca. E ele foi trabalhar na Lego, ela chama ele de Lego Man o tempo inteiro, é super divertido o desenrolar da história. E ela foi entender por que os dinamarqueses, por que eu estou colocando ele em foco, já é a segunda live ou terceira, nesses dias que eu falo dele. Eles são considerados o país com o maior índice de felicidade no mundo, né? Eles são considerados muito felizes e eles têm 3 meses do ano de confinamento, que o frio é extremo. O sol nasce às 11 da manhã, Cris, e se põe meio-dia. Imagina um local que nasce às 11 e se põe meio-dia o sol. Eu ia ser muito feliz, que eu adoro noite. Eu adoro o sol, eu ia ficar em pânico. Mas assim, as pessoas ficam em casa. E eles foram falando de vários itens. Sabe um item que dá conforto e alegria para os dinamarqueses? Um objeto de design, um objeto de arte. Parece que eu tenho que procurar, né? Não vou acertar o número, mas 90%. Não, 90% gostam dos seus países. Aqui eu peguei bem no local que tinha os números. Mas era assim, 70% de todas as casas tinham algum objeto de arte ou design. E no Brasil, esse índice eu não tenho noção, mas eu tenho certeza que ele não passa de 30%, 40%, que as pessoas não dão valor. Então, agora, nesse momento, a gente vê muita gente sofrendo em estar em casa, até porque a casa não reflete a casa dele, né? Você sabe que esses dias eu estava conversando isso com o Zé, com meu marido? Nunca li esse livro, mas não sei como a gente chegou nesse assunto também, mas estava conversando justamente sobre isso, assim, que eu achava que os países escandinavos deviam ser tão bons em design, de mobiliário e tudo por essa necessidade de ficar muito dentro, né? Por conta do frio, por conta dessas questões aí de... E eles dão muito valor a ficar em casa. Muito, né? Por isso. E tem outro livro que vale a pena você ler, que é o livro do Hugh, que é essa questão da felicidade, do aconchego. O dinamarquês adora. Ó, a arte organiza a vida, a Fran falou. É isso aí, Fran. Então, eu acho que é isso. Vamos dar uma pincelada um pouco do que a gente tem feito de arte com os filhos em casa? Você é 10. Eu fico acompanhando você fazendo arte com o João aí, porque eu não mostro muito o Ícaro fazendo arte, mas eu vejo a sua de vez em quando. Eu falo, ó, tem uns negócios divertidos acontecendo, né? O que você dá de dica aí? Você quer que eu comece? Não, eu e o João, eu queria falar uma coisa antes, assim, antes de entrar nessa coisa de fazer um monte de atividades com a criança. Porque eu tenho visto aí muita gente dando 1000 dicas de 1000 atividades e outras pessoas falando, calma, não precisa fazer 1000 coisas, vamos ficar mais tranquilos, vamos deixar, não precisa ficar maluco. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não precisa ficar maluco, não precisa ficar inventando 1000 coisas. Cada pessoa sabe o que o seu filho gosta de fazer ou não gosta de fazer, como seu filho se comporta, como seu filho não se comporta. Meu filho não consegue ficar 1 hora deitado no sofá vendo um filme. Gostaria muito que ele conseguisse. Impossível. Não consegue. Já tentou cola super bom? Então, assim, as atividades aqui em casa realmente ajudam muito. E é uma coisa que a gente sempre gostou de fazer. Talvez eu mais do que ele. Algumas coisas eu confesso que às vezes ele sai e eu continuo ali fazendo. Então, assim, era uma coisa que a gente sempre fez muito, mesmo sem estar em quarentena, mesmo sem necessidade de estar em casa o tempo inteiro. Então, é óbvio que agora intensificou mais ainda, né? Porque é uma forma de entreter e é muito legal para todo mundo fazer, mas sem cobrança, sem ficar maluco, porque, ai, eu vi uma atividade que tinha cola de bastão e eu não tenho. Então, eu mesmo tô sofrendo porque tem um monte de artista bacana fazendo página de colorir e eu não tenho impressora em casa. Então, era uma coisa que eu gostaria de estar fazendo e não tô, mas, né? Paciência. Mas você está salvando para você poder colorir depois. Tô salvando para colorir depois. Pronto. Então, assim, vamos fazer com o que a gente tem, o que a gente Você puder. falou uma coisa, eu queria complementar antes da gente ir para as ideias. Você falou muito da questão da pessoa ficar parada, do ócio. E a criatividade, ela fomenta muito com o ócio. Muitas vezes, as minhas melhores ideias foram quando eu parei o final de semana, ou quando eu fiz uma viagem no final de semana, ou quando eu estava pedalando, ou caminhando debaixo do bloco com o cachorro.
numa hora que você não está querendo ter a ideia. Mas eu acho que é justamente por isso, porque quando você tá ali no ócio, você tem tempo para reparar nas coisas. Sim. Né? Quando a gente está correndo para lá e para cá, às vezes a gente passa na rua correndo, não olha para o lado, não vê aquilo, não vê uma planta que está do seu lado na rua, não vê a roupa de uma pessoa que está passando, porque você está preocupado com outras coisas. E quando você está parado, você tem tempo para prestar atenção. E quando você presta atenção e repara, você consegue tirar dali as ideias. As ideias do que você pode colocar em prática ali, né? É. E uma das coisas que a gente tem mais gostado aqui nesse momento, né, de fazer com o Ícaro, é arrumar os brinquedos e as coisas dele. Gente, é uma brincadeira que não tem fim, Cris. Parece brincadeira, mas é uma coisa criativa. Você vai começar a arrumar ali e tem horas que você pode sair, deixar a criança 2 horas brincando que ela vai continuar. Por quê? Porque a pessoa não vê aquele brinquedo, ela esquece dela. Quando vê, vira novidade novamente. Então, muita gente agora, ai meu Deus, como que eu vou entreter? A gente tem feito muitas brincadeiras que a gente começa e quando você volta no dia seguinte, eu falei, filho, vamos dar um papai, peraí que agora eu estou construindo uma navinha espacial com aquilo que eu comecei ontem e a coisa vai, né? Por conta própria. Mas tem muita coisa, assim, que eu acho que dá para fazer, né? Próprias brincadeiras de antigamente também, que às vezes é, sei lá, a dedonha, né? A dedonha, eu amava jogar dedonha. Deixa eu ver. Fora as coisas normais de pintar, ele tá adorando brincar, pôr a música desenhar. e ficar dançando e pulando. Eu acho que a gente tem que aproveitar para essas pequenas brincadeiras, né, Cris? Brincadeiras antigas são muito boas. A gente está começando aqui agora com um joguinho de carta, né? Aquele mexe-mexe. Só que é um joguinho que existem umas pedrinhas. Mas se você não tem a pedrinha, usa a carta. Gente, é legal que você está juntando. Outro dia a Ana pegou e foi estudar com ele matemática. A Fran deu uma ideia boa, forca. Forca é muito legal para criança que já sabe ler, né? Que já sabe muito ler. Muito bom mesmo. A Ana foi ensinar, né? Minha esposa foi ensinar o Ícaro a mexer com matemática. Aí ela fez um bolo, e aí foi vendo medidas. Pega isso, são quantos olhos, e foi super divertido. E aí no final... Receita aqui em casa faz o maior sucesso. O maior sucesso. É bolo um dia, biscoito no outro dia, suco verde. O João gosta de comer cru também para provar? Gosto. O Ícaro prova tudo cru. Pega tudo cru, falando, ó, cru tá mais gostoso do que assado. Eu falei, meu Deus, vai dar uma dor de barriga nesse menino. Mas isso é divertido. Então, eu acho que as pessoas podem pensar ideias criativas. O Ícaro, por exemplo, tem alguns amiguinhos que a gente tá fazendo calls. Entra a gente e os pais um pouco, e daqui a pouco ficam os dois. E pronto. E é um telefone e uma ligação do WhatsApp em vídeo. Gente, vira uma hora de brincadeira e de diversão. E outro dia até minha irmã fez uma com o Ícaro. Então a gente tem que pensar que não necessariamente tem que ser com outras crianças. Pode ser com pessoas da família. Sim. Isso ajuda o ecossistema inteiro a ficar mais leve, né, Cris? Com certeza. E brincadeiras normais também, mudando um pouco o foco, eu acho. Por exemplo, essa coisa dos artistas de colorir. Por que eu acho muito legal? Depois eu posso até fazer uma lista, não sei como é que passa isso, botar no meu stories, né? Todos os artistas que eu gosto que estão fazendo essas páginas de colorir. Porque às vezes a gente fala, a criança não tá mais a fim de colorir. Mas é sempre a mesma coisa. Vai colorir todo dia patrulha canina? Não vai. Então, mudar também o termo ajuda a criança a se interessar. E o que eu achei legal, assim, dessas páginas de colorir dos artistas, é que é uma oportunidade também de fazer a criança conhecer. Então, assim, imprime a página de colorir daquele artista, entra no Instagram, mostra as obras para a criança. Você estava falando da sua curiosidade, olha a curiosidade aí, né? Isso. É o momento te dá a oportunidade de conhecer outras coisas, de fazer coisas novas. Legal, legal. Eu vou fazer botar, depois que a gente acabar aqui a live, eu vou botar no meu stories alguns artistas que eu gosto, que eu já seguia e que estão fazendo essas páginas de colorir, para as pessoas poderem, além de ter uma atividade para as crianças, ou até para adulto, né? Que eu gostaria também de fazer, para conhecer também novos artistas, acho bacana. Aqui a gente ainda tem alguns livros. Outro dia a Ana estava pintando aquele... fugiu o nome, gente. Jardim Secreto. Tem os livros, né, que já eram de colorir. Então ainda tem alguns com folha em branco ainda. Que é importante se ela está em branco, né? Que se ela estiver toda colorida, não vai adiantar nada agora.
Mas uma coisa legal que a criatividade ajuda crianças não gostam de lavar a mão. Então, uma técnica boa para lavar a mão, eu postei no meu, depois acho que eu vi, eu não sei se eu vi primeiro no seu, que é aquela da pimenta na água. Da Então, no meu pimenta. Instagram pessoal, tem a pimentinha na água. É muito legal. Que aí você mostra para a criança por que ela tem que lavar a mão. Porque na hora que ela coloca o dedo com o sabão, a pimenta sai correndo, ela viu como é que você mata o vírus? Então a gente tem que pegar a parte lúdica pro dia a dia. E são coisas simples que todo mundo tem em casa, né? Eu já vi também gente fazendo com orégano que dá certo. Então, se não tiver pimenta, não é desculpa. Põe orégano. Se não tiver orégano e pimenta, pega qualquer coisa em pó e testa. Qualquer erva deve servir, né? Qualquer coisa em pó deve dar certo. Entendeu? É só ter criatividade e vai testando. E aí vai testando. E essa brincadeira já é algo que as crianças adoram também, né? Então, a gente tem que aproveitar e fazer isso. E uma coisa que a gente usa muito aqui, tá? Que é a colcha da leitura. A gente pega um lençol, uma coberta, ou vai para a cama, mas a gente gosta de fazer no chão da sala. Estende e vira bagunça de horas. Aí cada um joga lá um livro, joga um jogo, fica, e aí põe uma música gostosa. Pronto, ali é o momento ideal de você ficar ali horas curtindo a família, né? Acho que é o momento da gente aproveitar isso, né, Cris? Já que tá todo mundo parado, vamos curtir. Com certeza. Ficar quieto. E dali vai vindo ideias, né? Às vezes eu tenho até que me policiar para não pegar o telefone. Que vem ideia, você tá ali no chão na coxa. Eu falei, agora, como é que eu anoto essa ideia sem matar esse momento que tá gostoso? Essas coisas de atividade de criança também, para quem quiser, eu tô deixando salvo lá no meu stories. Legal. Naqueles que ficam salvo, como é que chama mesmo? Nos destaques lá. Isso, nos destaques tem lá um destaque de algumas atividades que eu tô fazendo com o João. Pronto. Para quem quiser tirar algumas ideias. Pronto. Quem tiver sem ideia, pronto. Não é para fazer muito, mas corre lá e não, faz se tiver afim, né? Se você tiver afim, se a criança tiver afim, porque também a coisa quando fica assim meio... Hoje mesmo, eu acordei toda animada para fazer a atividade da escola, que era um mobile, catei revista, catei na secretaria, organizei tudo ali. Ele falou, eu quero ver YouTube, não quero fazer. Aí você falou, aí eu esperei, né? Esperei um pouco, falei, então tá, vê aí seu YouTube, depois que você acabar a gente faz, porque a gente já tá preso dentro de casa. Ainda vai ficar brigando? Não, tem que tentar fazer a coisa mais fluida do mundo. Né? Cris, foi ótimo. Eu acho que quem não entendia que a criatividade podia ser utilizada em diversas áreas, eu acho que essa ideia, a sua lembrança do Renzo Piano aí, onde a gente trabalhou, do peixe, foi genial, que mostra como que isso pode ser. E eu acho que ainda levou, já que a gente está no Quem Casa Quer Casa, que fala de casa, fala de importância da arquitetura, né? Da importância da pessoa, né? Cuidar do que ela vai fazer, né? Quando você chega num prédio que tem um padrão e a pessoa não respeita padrão de cortina, não respeita de película, pode dar um impacto estético muito ruim. E a estética ajuda, a arte ajuda a vida a ficar mais leve, né? Com certeza, né? Muda então, até a nossa forma de agir, de tudo. De se relacionar com o espaço. Isso. Eu vou colocar seu Instagram aqui pro pessoal. Depois que eu sair aquele stories, vai pro canal do YouTube também, que a gente quer que todo mundo passe por esse momento mais leve, com mais ideias. Né? Eu mesmo, os dentistas que passaram aqui, nutricionista, me deram várias ideias de coisa errada que eu estava fazendo no dia a dia. Eu falei, meu Deus, eu vim aqui mais para a gente conversar e fazer uma brincadeira, e a gente viu tanta coisa que a gente pode melhorar. Né? E é importante a gente aproveitar esse momento para sair diferente, né, Cris? Com certeza. Que todo mundo vai sair daqui mudando. E vamos aproveitar com criatividade. Aprendendo um pouco com as adversidades, né? Sim. E com ideias criativas, para a gente não continuar fazendo o que você fazia antes, né? Não com o mesmo formato, mas com um pouquinho de diferença, um pouquinho de criatividade. Cris, brigadão. Obrigado você. Agradeço, espero que todo mundo aí tenha gostado. Ó, a Fran adorou. A Fran tá do início ao fim aqui direto. Suspeita, né? Beijo, Fran. A Fran é suspeita mesmo. Ó. Mas tá bom. A gente acredita. A opinião dela também é verdadeira. Ela é suspeita, mas ela fala quando não gosta também. Gente, um abração para vocês. Obrigadão, Cris. Beijo. Beijos. Gente, bom demais esse papo aqui com a Cris. Você gostou também, Mônica? Legal demais. Hoje à noite, deixa eu pegar aqui o que a gente ainda tem preparado para vocês, tá? A gente vai falar uma coisa muito legal hoje à noite, tá? A gente vai ter aqui um empresário de Brasília falando com a gente, um pouco de como foi a relação dele. Mas antes, a gente vai ter
uma equipe de recrutamento, explicando muito essa questão de home office. Ela está fazendo recrutamento de pessoas do meu time hoje. A gente está crescendo o time. A gente já estava fazendo isso antes, mantém o mesmo raciocínio. Sim, corona vai ser difícil, a gente tem que passar. E se você estava pensando em crescer sua empresa, continue crescendo ela. Né? Se você estava num ascendente, só que tem que ter um pouco mais de calma e organizando as ideias. Então, 19 horas, a gente vai estar com a Tatiane aqui, da Veli, falando sobre recrutamento, falando sobre como recrutar e trabalhar no home office, tá? E às 20 horas a gente vai estar com o Hugo, da Só Reparos. Bom demais, a gente se vê até daqui a pouquinho. Obrigadão, tchau, tchau.